Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Mel. Flannery O'Connor, famosa escritora do sul dos Estados Unidos, nascida em 1925 e falecida em 1964, antes de completar 40 anos, foi primeiro conhecida por, imaginem, fazer andar para trás uma galinha quando era criança. Está tudo numa reportagem da época acessível na internet. Flannery ficou famosa por essa proeza, pelas suas narrativas literárias e por ter a doença lúpus eritematoso sistémico. É precisamente sobre esta doença autoimune que falaremos hoje no Haja Saúde. Ela teve um impacto significativo na vida de Flannery, limitando a sua mobilidade e forçando-a a viver permanentemente numa quinta com a sua mãe, na Geórgia, com progressivas limitações físicas. Para nos dar a conhecer o universo das doenças autoimunes e do lúpus, senta-se hoje no consultório André Real, médico de Medicina Interna e Medicina Intensiva, coordenador da Unidade de Doenças Autoimunes da ULS do Médio Tejo, a funcionar nos hospitais de Abrantes e Torres Novas. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito bem-vindo. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, para começar, perguntar-lhe porquê é que escolheu esta especialidade. Portanto, eu, quando comecei o internato de Medicina Interna em Abrantes, tive como orientador o Dr. Jorge Nepomuceno, que fazia dedicava-se e dedica-se a esta área dentro da Medicina Interna, que é as doenças autoimunes, hoje em dia designada como doenças imunomediadas. E recordo-me que o primeiro, quando soube que ele fazia, que se dedicava a esta área, disse: não gosto nada daquilo. Não? E progressivamente não gosto porque não entendia nada. Pois, era um enigma para si. Exatamente. E porque na faculdade é uma área que se dá pouca, portanto, pouca atenção. Pouca atenção, pouco valorizada, porque é difícil. E com o passar do tempo, durante o internato médico, aquilo que eu realmente desenvolvi foi gosto por esta área, porque é uma área que é difícil de chegar a um diagnóstico e isso é desafiante, é muito desafiante. Muitas vezes é quase como ser um detetive, não? Por exclusão de partes vai-se lá chegando, mas os sintomas são... Sobretudo, a ideia que eu creio que as pessoas têm genericamente, por exemplo com o lúpus, de que vamos falar hoje, é que até se conseguir um diagnóstico vai-se por... É um puzzle. Quase experimentação e erro, não é? Exatamente, ou seja, são doenças que nós num preciso momento é muito difícil fazer um diagnóstico no dia X. São doenças que evoluem ao longo do tempo e vai surgindo um sintoma hoje, um sintoma amanhã e esta parte clínica, depois existe a parte analítica e que tudo junto é que nos fazem cumprir os tais critérios diagnósticos para poder ter a doença. E daí ser desafiante. Obviamente que é desafiante para nós, mas ao mesmo tempo quem está do lado de lá para o doente é altamente frustrante, ok? E genera uma ansiedade elevada e muitas vezes não conseguimos tratar adequadamente até se chegar ao diagnóstico. Ou seja, não é um desafio, é um sofrimento bastante grande, também pela expectativa, não? Exatamente, doutor? exatamente. O que é que eu tenho? Exatamente. Ou que coisa tão estranha que eu tenho? Exatamente. A Flannery O'Connor era uma escritora e ficou conhecida pelas suas narrativas serem bastante estranhas. E teve esta doença estranha, lúpus. O que é que diferencia o lúpus das outras doenças autoimunes?
Eu acho que inicialmente deveria explicar o que é uma doença autoimune. Sim, claro. Portanto, uma doença autoimune é uma condição clínica em que o sistema imunitário, o nosso sistema imunitário, ataca de maneira errada, portanto, células, tecidos ou órgãos do nosso corpo. Este sistema imunitário tem a capacidade de diferenciar o que é o eu do não eu. E nestas doenças autoimunes perde-se O eu no sentido do que é saudável, isso? Exatamente. As células saudáveis. Do eu, do não eu, ou seja, daquilo que é meu, daquilo que está a ser invadido no organismo e que não é meu. E quando nestas doenças autoimunes este mecanismo está perdido, ou seja, a tolerância imunológica perde-se. O que é a tolerância imunológica? A tolerância imunológica é nós temos a capacidade de destruir tropas agressoras. Exatamente, basicamente, que são os anticorpos. O exército okay? Nós temos agressor. essa capacidade, existem alguns sítios do nosso corpo que destroem esses anticorpos, e quando isso não acontece, quando falha essa tal tolerância imunológica, quando ela se perde, portanto, estes anticorpos vão atacar certas partes do corpo. Dependendo da doença que nós temos, vão atacar, por exemplo, se for a tiroide, vai dar uma tiroidite e dará sintomas tiroideus. Se for atacar as articulações, podemos ter uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, etc. Se for atacar mais a parte axial, nomeadamente o esqueleto axial, podemos ter a parte da espondilite anquilosante. Obviamente que isto é muito mais, isto é genérico, ok? No lúpus pode atacar. O lúpus é uma doença muito heterogénea, muito complexa e pode atacar variados órgãos. E daí ser muito difícil chegar a um diagnóstico, mas por outro lado pode não ser. Isto porquê? Em todas está a falar das doenças no global. Não, estou a falar mais no lúpus. No caso mas todas lúpus, elas sim. são difíceis de diagnosticar, umas são mais difíceis, outras mais fáceis. No global, eu muitas vezes digo que os doentes não leem os livros e, portanto, às vezes também se torna mais complicado. Em que sentido, doutor? Porque se os doentes lessem os livros e soubessem os critérios de diagnóstico, não é, de cada doença, chegavam lá e diziam: tenho isto, isto e isto, é fácil. Estavam sempre a fazer o teste americano, não é? Exatamente. Portanto, mais facilmente identificavam, não é? Exatamente. Chegávamos faziam um pré-diagnóstico. Com critérios de diagnóstico para a doença, para a artrite reumatoide, e portanto cumpre critérios e vamos tratar a artrite reumatoide. Okay? Até lá tratamos sintomas até chegar ao diagnóstico. Isso é transversal a qualquer patologia, ok? A partir do momento em que temos o diagnóstico, conseguimos ser mais assertivos na terapêutica. E há uma coisa que eu costumo dizer muito aos doentes, que é: eu tenho muitos doentes que não têm diagnóstico, ok? Mas que têm quer sinais e sintomas, quer alterações analíticas de ter uma doença imunomediada, portanto aquilo que nós diríamos uma doença autoimune. E é muito difícil dizer aos doentes, não lhes dar um diagnóstico. E até esse ponto, até nós chegarmos ao diagnóstico, existe uma grande ansiedade por parte do doente, porque não tem. Ele quer ter um diagnóstico e não tem esse diagnóstico. Nunca se chegar a um diagnóstico. Pode não se conseguir chegar a um diagnóstico. É isto que eu lhes digo muitas vezes, que é: eu se tenho os sintomas todos ao mesmo tempo, eu chego mais rápido a um diagnóstico, mas provavelmente essa doença é mais grave, porque aparece tudo no mesmo momento. Enquanto que se eu hoje tenho uma coisa, passado um ano tenho outra, e passado outro ano tenho outra, e realmente aumenta a ansiedade da pessoa e até do médico, porque andamos ali às voltas e não conseguimos chegar a esse diagnóstico, a doença se calhar não é tão grave. Se calhar não, a doença não é tão grave. Exuberante. Exatamente. Porque são doenças muito exuberantes. Podem ser, umas são mais, outras são menos exuberantes. E quando se dá o diagnóstico, quando eu consigo dizer a uma pessoa que tem um diagnóstico X, existe muito um termo que se diz e que vem descrito em alguns livros, que é o trauma emocional. O que é o trauma emocional? O trauma emocional é um conceito que foi designado, foi descrito para descrever as manifestações psicológicas e físicas destes doentes no momento do diagnóstico. Ou seja, os doentes quiseram tanto ter um diagnóstico que quando eu lhes digo: olha, tenho um lúpus, a pessoa diz: poxa, eu cheguei este tempo todo que queria ter um diagnóstico e agora diz-me que tem um lúpus. São sintomas um bocado antagónicos, não é? Eu queria tanto e agora que sei não quero ter, não é? Mas claramente eu digo, eu prefiro ter um diagnóstico ao doente, e hoje em dia temos ferramentas bastante diversificadas para poder tratar qualquer patologia imunomediada, e portanto a mim obviamente que é desafiante, mas deixa-me bastante mais tranquilo quando temos um diagnóstico. Mas isso não é só para as patologias imunomediadas, mas para qualquer patologia, porque o tratamento vai ser mais assertivo. E uma das coisas que nós temos de ter sempre presentes é que nós, se não conseguirmos, isto são doenças inflamatórias, se nós, sempre que houver inflamação, está a haver dano. O que é uma inflamação?
Inflamação são moléculas, assim geralmente, são moléculas que propiciam estes estados, ou seja, e muitas vezes isto o que é que estas moléculas levam? Perpetua e leva à lesão de órgão. É uma batalha. Exatamente, É uma batalha em curso, então, não é? constantemente a lesionar, a danificar, e dependendo da patologia, afeta um ou outro órgão. E está persistentemente, esta inflamação persistente leva a um dano que inicialmente é agudo, mas a perpetuação no tempo leva a um dano crónico, e este dano crónico leva a lesão. Okay? Uma lesão que pode ficar sequelar e pode ficar, portanto, para o resto da vida. E com as terapêuticas que nós temos hoje em dia, nós já conseguimos evitar isso. No início, e voltando a repetir, nós tratamos mais os sintomas até ter o diagnóstico. A partir do momento em que temos o diagnóstico, temos armas, uma panóplia, e fazemos isto perante uma estratégia que já tem alguns anos, que já é o treat to target, okay? Que é a lesão, ou seja, que é o tratamento alvo. Isto são estratégias que estão muito difundidas nas terapêuticas autoimunes, nas doenças autoimunes, em que nós temos que criar algo, algo mensurável, okay? Temos critérios mensuráveis com os quais eu vou iniciar um tratamento com o objetivo de atingir esse algo e depois mantê-lo. Por exemplo, em qualquer doença autoimune, o target é ter as doenças em remissão. O que é remissão? Remissão é ter a doença adormecida. Quando não é possível, tem a doença na menor atividade possível. Eu há bocado esqueci-me de explicar que para fazer uma analogia sobre o sistema imunitário, que às vezes faço com os meus doentes, que é explicar o que é o sistema imunitário e como é que ele atua numa doença autoimune. E o que acontece é, imagina que o seu corpo é uma casa e tem cães, que é o sistema imunitário. E num corpo saudável, os cães reconhecem a si como pertencente à casa e não a atacam, mas atacam os ladrões se eles lá forem, ok? Num corpo com uma patologia autoimune, o que vai acontecer é que eles confundem os donos com os ladrões e vão atacar os donos. E isto é uma analogia que as pessoas acabam por perceber, ou seja, percebem facilmente. Existe a tal perda de tolerância imunológica. Essa sua metáfora foi muito eficaz, não é? É muito eficaz. Da casa dos cães. A casa dos cães, de não identificarem os donos, no fundo, exato, não é? Com os cães confundirem. Até porque são os donos que estão a cuidar dos cães. Exatamente. Não é? E ele acaba por atacá-los, não é? É muito estranho. Exato. E provavelmente para quem tem uma doença autoimune tem a ideia de que está a ser traído pelo seu próprio corpo. Exatamente. Que é muito dramático. Que é dramático, não é? Exato. Em qualquer doença é como exato. se o corpo nos traísse. Mas nesta não é uma coisa crónica, não é? Mas portanto, nesta a doença insiste em trair-me. A doença acaba por trair. E sobretudo tem... Ou o corpo está a trair-me. O meu corpo está a trair-me. E sobretudo porque se pensarmos ainda que, falando do sistema imunitário novamente, os tais cães, não é? Se pensarmos que o sistema imunitário está mais forte entre os 20 e os 50 anos, mais ou menos, e é nesta época, nesta altura da vida, em que acaba por surgir e acaba por se fazer a maior parte dos diagnósticos, e é quando realmente a pessoa está, digamos, na flor da vida, e onde tem todos os seus sonhos e a parte profissional e os filhos e etc. E como são doenças que têm um grande impacto funcional negativo nas atividades da vida diária, são doenças que condicionam portanto, o estado físico, psíquico e depois toda a parte social. Arrisco-me a dizer que isto é um trinómio, não é? Não é binómio, é um trinómio, porque são três eixos que acontecem. A qualidade de vida destas pessoas está completamente comprometida até certo ponto. Quando nós conseguimos, quando não temos o diagnóstico, até termos o diagnóstico, nós muitas vezes andamos às aranhas. A partir do momento em que temos o diagnóstico e temos as tais armas, podemos ser assertivos no tratamento, nós conseguimos devolver a qualidade de vida a estas pessoas, mas até lá é um tic-tac, tic-tac. Este trinómio está sempre impacto físico, ou seja, existe dano articular, existe dano noutros órgãos e sistemas, rim, pulmão, coração, a parte mucocutânea, o olho, a parte gastrointestinal, etc, etc, etc. E este dano leva à parte psíquica, nomeadamente estados depressivos, isolamento social, e este isolamento social depois leva a baixa autoestima, não é? E anda tudo à volta do mesmo, não é? Até que nós conseguimos
chegar ao momento do diagnóstico e conseguimos introduzir um exército. Exatamente. E obviamente que hoje em dia, se me perguntar o grande objetivo, diagnóstico precoce, diagnosticar precocemente. Quanto mais rápido diagnosticarmos, menos inflamação naquelas moléculazinhas, menos lesão aguda, menos probabilidade de chegar a uma lesão crónica e, portanto, menos dano. E depois, o objetivo número 2 é tratar de maneira assertiva e eficaz estas doenças. Obviamente, cada vez com fármacos que tenham menos efeitos secundários, não é? Quanto mais direcionado for o meu fármaco para a molécula A, B ou C, que hoje em dia já conseguimos fazer isso, medicina de precisão, menos efeitos secundários nós vamos ter. E antigamente o grande paradigma do passado é que antigamente tratava-se estas doenças todas como um anti-inflamatório potente, que é corticoterapia, corticoides, que seguramente ouviu falar já. E hoje em dia nós evitamos ao máximo utilizar os corticoides. Porquê é que se evitam os corticoides? Porque é um medicamento que tem muitos efeitos secundários. Ou seja, como por exemplo, doutor? Exemplos: hipertensão arterial, retinopatia, ou seja, lesão ocular, digamos assim, lesão ocular, inchaço, diabetes. A pessoa acaba, que é o que nós chamamos o fascis coxingoide, que é ficam com a joroba de búfalo aqui atrás, que ficam aqui com muita insuficiência, uma espécie de bossa, ficam com atrofia muscular, portanto, muitas coisas, fragilidade cutânea, alterações analíticas, nomeadamente a glicemia, a diabetes, mas também depois alterações hematológicas, e portanto são medicamentos que são importantes, sim, claro que eles são muito importantes e devem ser aplicados, mas é num curto espaço de tempo. Parecem medicamentos de outro tempo, não é? Já. Eles são muito importantes nos dias de hoje, mas insisto, são tratamentos para se dar quando precisamos de, vou dar o exemplo, tem uma artrite, tem um joelho inchado, não consegue mexer o inchado, não sabemos o que é que tem. Muito bem, faz-se corticoterapia para conseguir reduzir essa inflamação ao máximo, mas ficamos sempre de supervisão para perceber, ok, tinha esta artrite, o que é que ele tem mais de sintomas para chegar ao diagnóstico A, B ou C. E aí sim, depois quando chegarmos ao diagnóstico, fazer um tratamento dirigido que pode passar por as terapêuticas, os fármacos modificadores de doença antirreumáticos, nomeadamente a hidroxicloroquina, o micofenolato de mofetilo, o metotrexato, a azatioprina, e depois temos aqueles todos novos hoje, que são os biológicos, os fármacos modificadores de doença antirreumáticos biológicos. E portanto isto é tal medicina de precisão, nós conseguimos mediante a doença escolher o fármaco A, B ou C, e obviamente começamos do fármaco que tem menos efeitos secundários, mais friendly, digamos assim, e vamos escalando consoante houver necessidade. Agora, aquilo que nós também sabemos hoje em dia é que não podemos esperar muito tempo para escalar terapêutica. Antigamente também, além de se tratar muitos doentes, a maior parte dos doentes com corticoide, também se demorava muito tempo a escalar terapêutica, e hoje em dia já sabe que não. Hoje em dia é só aos 3 meses de um doente com uma doença conhecida, o doente não está bem. E como é que nós sabemos que o doente não está bem? É outra coisa que também podemos falar, que é clinicamente ele não está bem, tem queixas, e depois também analiticamente e tudo junto existem os índices de atividade de doença específicos para cada doença. E mediante cálculos e ferramentas que nós temos hoje em dia, aplicações, nós conseguimos perceber se o doente está em remissão, que é a doença está a dormir, tem uma atividade ligeira, moderada ou grave. E mediante estes índices de atividade eu vou escalando terapêutica. E numa doença conhecida, se o doente tem uma atividade eu comecei terapêutica e passado 3 meses o doente tem uma atividade moderada a grave, é para escalar terapêutica, não é para esperar. Porquê? Porque aquelas moléculazinhas estão a inflamar, está a haver lesão que vai dar um dano crónico, e isso vai acarretar o quê? Exacerbações, hospitalizações e baixa qualidade de vida. E portanto é aqui que nós temos que andar a batalhar. E sobretudo estas doenças, nós não podemos pensar que a partir do momento em que cheguei à terapêutica máxima, como acontece frequentemente, não podemos pensar que cheguei ali e agora isto vai correr bem. Não, infelizmente são doenças que mudam. E mudam porque existem vários fatores externos, que ainda não falamos sobre eles, que é o que é que influencia estas doenças. E porque basta haver um trabalho novo, um doente com 20, 30 anos que tem uma doença X e que se mudou de trabalho e há um bocadinho mais de stress, alimentação desadequada, e é o suficiente para se calhar agravar a patologia. Isso já está na terapêutica máxima, este exemplo que estávamos, se calhar temos que passar para outra
outro vizinho ao lado, Ou seja, outra molécula diferente, digamos assim. na verdade são estratégias, não é? É tudo estratégias. Eu continuo sempre a pensar em guerra. Em guerra, um bocado. Porque é uma coisa que é persistente. E obviamente que quando nós chegamos onde é que eu vou posicionar o meu exército? Quais são, onde é que eu vou? Ou então futebol. Exato. Ou então futebol também. Onde vai o avançado, exato, não é? exato. Onde é que eu ponho as reservas? Mudo, substituo o avançado ou não? Exatamente. Um bocadinho, doutor, não é? É um bocado isso, é um bocado. Sim. Mete as fichas todas agora, mete os atacantes todos ou não, não é? Exato, é um bocado isso. Os ouvintes não estão a ver-nos e, portanto, não estão a ver a energia e a entrega com que o doutor está a falar de tudo isto, não é? Portanto, começámos esta parte da conversa, a primeira parte da conversa, com o doutor André a dizer eu não achava que esta área fosse muito interessante, mas o que eu tenho à minha frente é de facto um médico muito apaixonado pela sua especialidade e isso vê-se. Antes de fazermos uma pequena pausa, perguntar-lhe qual é neste momento o impacto global destas doenças. Tem aumentado? Qual é o diagnóstico, digamos, de evolução destas doenças? Há uma coisa muito curiosa, porque sempre se falou das doenças autoimunes, mas à semelhança daquilo que eu disse nas faculdades, era o parente pobre, era uma aula, 2 aulas, e falava só de artrite reumatoide, lúpus e mais outra doença, e não se falava muito, porque são doenças complexas e parece que não interessa. O que é facto é que existem muitos doentes, muitas pessoas com esta doença, e já se fez alguns estudos a nível mundial, outros estudos de prevalência, e sabe-se que na população mundial entre 5 a 10% de pessoas, portanto, têm esta patologia, têm estas patologias. O que estamos a falar de bastantes pessoas, ok? No que toca ao lúpus, sabe-se que existem 3,4 milhões de pessoas a nível mundial. É considerável. É uma patologia que é rara, são 3,4 milhões, mas são 3,4 milhões. Não é? Por um lado, podemos pensar que é pouco, não é? Que é 1/3 do nosso país, mas por outro lado é bastante, porque são patologias, sobretudo, que têm uma grande carga, quer assistencial, porque precisa de haver um sistema que proteja estes doentes, e por outro lado, são doentes que, como isto surge, a grande maioria em época ativa, no trabalho, na parte familiar, não é? Pessoas em idade fértil. A doença limite tudo. É sistémica, tudo. certo? Completamente, sim. São doenças sistémicas. Okay. Ou seja, há umas que são mais puramente reumáticas, mas não deixa de haver inflamação sistémica, nomeadamente artrite reumatoide e artrite psoriática, são doenças mais de envolvimento mais reumatológico, digamos assim, mas não deixa de ter a tal inflamação sistémica, e daí estes doentes têm maior risco de vida de patologia, maior risco de patologia cardiovascular. Okay. Fazemos aqui uma pequena pausa para escutarmos as informações úteis desta quinzena com a Diana Ralha. Regressamos à conversa já de seguida. Até já, não saia daí, por favor. Feche os olhos e imagine uma tarde fria de inverno. Um avô vai buscar a sua neta à creche, como faz quase todos os dias. Ela salta para os braços dele, cheia de energia, com aquela vontade imensa de descobrir o mundo. Mas entre abraços e beijos vai também algo que não se vê: os vírus da gripe ou da Covid, que circulam mais intensamente nesta altura fria do ano. Este inverno, no entanto, há uma novidade importante. Pela primeira vez, a vacinação sazonal contra a gripe abrange também as crianças entre os 6 e os 23 meses, que assim podem tomar a vacina sem quaisquer custos. E a Direção-Geral da Saúde recomenda ainda a vacinação das crianças entre os 2 e os 5 anos para prevenir doença grave. E nestes casos, a vacina é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde, porque sabemos que muitas vezes são os mais pequenos que, mesmo sem ficarem muito doentes, podem levar a infecção para casa, os avós, para os pais, para os familiares com doenças crónicas. E essas são pessoas que podem ter muito mais dificuldade em recuperar. A vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 não é apenas um cuidado individual. É uma forma de proteger a família, os amigos, aliás, toda a comunidade, a evitar complicações graves, internamentos hospitalares e idas às urgências no pico do inverno. É também aliviar os serviços de saúde, mas, sobretudo, garantir mais qualidade de vida. Pense na vacina como um abraço em forma de proteção. Um gesto simples, rápido e seguro que faz
toda a diferença. Vacinar é cuidar. Procure o seu centro de saúde ou a farmácia mais próxima. Informe-se, vacine-se e vacine também as suas crianças. Porque cada inverno protegido é um inverno mais tranquilo, com mais espaço para aquilo que vale mesmo a pena viver. Vacinar é proteger. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Hoje falamos sobre doenças autoimunes e, com especial enfoque no lúpus. E para isso está aqui comigo André Real, médico de Medicina Interna e Medicina Intensiva, coordenador da Unidade de Doenças Autoimunes da ULS do Médio Tejo, a funcionar nos hospitais de Abrantes e Torres Novas. Doutor, esta doença afeta mais os homens, as mulheres? Há diferenças? Existem diferenças. No lúpus, como nas outras doenças autoimunes, na grande maioria delas, afeta mais as mulheres do que os homens. O lúpus particularmente afeta em 10 pessoas, 9 são mulheres. Isso explica-se por várias razões. A primeira tem a ver com a parte hormonal. Os estrogénios aumentam a resposta do sistema imunitário. Por outro lado, com a genética, o cromossoma X, portanto a mulher tem 2 cromossomas X, existem muitos genes ligados ao sistema imunitário. Por outro lado, o ambiente. As mulheres são mais estressadas que os homens e o stress é um dos fatores de risco. Exato. Não comprovadamente, mas diria na maior generalidade. Então eu também vou dizer, não é comprovado, mas fazem muito mais que os homens, portanto é compreensível. Exatamente. E depois também temos os fatores. Exatamente. Eu respondi na mesma moeda. É verdade, tem razão. Eu aceito. Aqui entramos numa zona não científica. Sobretudo porque vocês, como fazem 2 tarefas ao mesmo tempo, é normal que tenham mais stress. É normal que tenham mais stress. Vamos para mais exércitos. Bem, enfim, voltemos ao lúpus, é melhor. E depois também por fatores epigenéticos e ambientais, não é? Mas isso relativamente a todas as doenças. Todas as doenças. Autoimunes. E também a parte demográfica, ou seja, sabemos que as mulheres também recorrem mais ao sistema de saúde e, portanto, obviamente, se vão, também diagnosticamos mais. Portanto, tudo isto são fatores que levam a que... É um sinal de inteligência. De inteligência também, exatamente. Inflamação leva à lesão e depois leva ao dano. E, portanto, quanto mais rápido se houver o diagnóstico, menos lesão vai haver. E, portanto, claramente a inteligência, enquanto que nós homens deixamos-nos andar e arrastar e quando chegamos depois já há muitas coisas que já têm sequela e já não dá para voltar atrás. Mas, efetivamente, existe mais fatia nas mulheres e, sobretudo, eu destacaria o componente genético e a parte hormonal. O estrogênio, e sabemos que muitas vezes estas doenças surgem ou agravam nas mudanças hormonais. E quais é que são as mudanças hormonais? A menarca, ou seja, quando a pessoa tem a primeira menstruação, na idade fértil, quando estão grávidas, que pode melhorar ou agravar consoante a patologia, e na menopausa. Portanto, são as 3 idades chaves, 3 momentos chaves, digamos assim, onde isso pode acontecer. Se bem que, como aconteceu com a Flannery O'Connor, ela morreu com 39 anos, portanto antes dos 40. Nós costumamos dizer, não vai morrer da doença, vai morrer com a doença, porque as terapêuticas que nós temos já estão tão desenvolvidas que nós conseguimos ter a doença em remissão numa atividade, ter a doença numa atividade tão baixa que a pessoa consegue, portanto, desempenhar a sua vida normal. E é esse o nosso grande objetivo. O nosso grande objetivo é que uma pessoa que tenha uma doença autoimune possa ter uma vida normal, com qualidade. E isso é o que nos deixa mais felizes. Há aqui uma questão que eu acho interessante, é que a investigação no tratamento destas doenças passa bastante pelo avanço na investigação biológica, digamos assim. Ou seja, à semelhança daquilo que nós já falamos, nós, obviamente que estes tratamentos mais inovadores, estes tratamentos biológicos, sabemos que são tratamentos que vão contra uma determinada molécula. Por outro lado, e à semelhança daquilo que também nós já falamos, uma das coisas que favorecem estas patologias é o ambiente. E o que é o ambiente? É o stress, é a alimentação, é tudo o que é antibiológico. Tudo o que é antibiológico. E, portanto, o pai da medicina, o Hipócrates, dizia: alimenta-te como se remédio se tratasse e toma remédio como se alimento fosse. E realmente é verdade. Ou seja, nós nos dias de hoje vivemos numa sociedade onde existe uma carga de stress brutal,
onde parece que o dia devia ter 25, 26 ou 27 horas, e por outro lado isso faz com que a alimentação também não seja a melhor. E quando falo da alimentação é a cadeia alimentar toda. Hoje em dia nasce o ovo e amanhã está a galinha a ser morta. Tudo aquilo que nós comemos, nomeadamente os peixes da aquicultura, etc., tudo isso vai influenciar. E um dado curioso, porque nós não sabemos o que é que se passa no nosso intestino. Nós temos um intestino delgado que tem 8 metros e nós sabemos que em cada centímetro quadrado do nosso intestino nós temos 1 milhão de bactérias. E portanto que são bactérias que estão a trabalhar connosco. Mas com este tipo de stress de alimentação nós podemos estar a alterar estas ferramentas, não é? E isso chama-se microbioma intestinal. E daqui surgem muitas patologias, que é um ambiente que é totalmente desconhecido, nós não o conseguimos estudar pormenorizadamente, mas sabemos que influi. Sobre o lúpus é conhecido como a doença dos 1000 rostos. Porquê? O lúpus é conhecido, diz-se vulgarmente que é a doença dos 1000 rostos, porque tem uma grande variedade, uma grande diversidade a nível clínico. Tem a ver com a tal exuberância. Exatamente, ou seja, exuberância e diversidade. Na brincadeira, o professor Carlos Vasconcelos, uma das pessoas com quem eu aprendi sobre esta área, portanto em imunologia clínica, ele dizia muitas vezes, e ele era expert em lúpus, ele dizia muitas vezes que existe o lúpus, o lupinho e o lupão. O que é isto? Pessoas que têm lúpus e que têm poucos sintomas, poucas manifestações, poderíamos enquadrar no lupinho. As pessoas que já têm algumas manifestações e algum impacto, alguma lesão, o lúpus. E aquelas pessoas que efetivamente têm uma grande lesão que leva a grande disfunção do órgão, muitas vezes crónica, aqueles doentes que têm nefrite lúpica, que têm diálise. Portanto, são lesões crónicas e que têm aquilo que nós na brincadeira dizemos que é o lupão, porque realmente têm uma carga tão grande, com um impacto funcional tão grande nas atividades da vida diária, que limitam estas pessoas. E o tal trinómio, não é? Impacto físico, psicológico e depois a parte social, não é? Daí os 1000 rostos. Daí os 1000 rostos. Mas, significa que cada doente é um doente. Basicamente o que significa os 1000 rostos é cada doente é um doente, cada doente com lúpus é um doente e não há dois doentes iguais, e por isso é que o tratamento tem uma base que é comum a todos, mas que depois diverge consoante os sintomas que as pessoas têm e a lesão que as pessoas têm. E que ao mesmo tempo é muito importante a permanência de contacto do doente com o seu médico. Sempre. E por isso é que é muito importante estes doentes, porque assim, ainda bem que toca nesse ponto, porque a medicação sozinha não faz nada, ou não consegue fazer tudo. A medicação é um pilar do tratamento. Depois existe tudo o resto, que é, eu faço a minha parte como médico, eu escolho este fármaco mais aquele, mas tem que haver uma educação, tem que haver uma literacia destes doentes nestas doenças. E esta literacia não é só do doente, mas também dos familiares todos que o envolvem, nomeadamente a entidade empregadora, etc, etc, etc. E o que é esta literacia? O doente tem que saber conhecer a sua doença, conhecer quando é que o lúpus se está a agravar ou não, e poder, inclusivamente eu costumo treinar os meus doentes, se acontecer isto, faça isto, se acontecer aquilo, faça isto, eles já sabem. Mas eles têm que se sentir protegidos. E como é que nós conseguimos proteger estes doentes? É terem locais, nomeadamente aqui tem a unidade de doenças autoimunes, onde existe um telefone disponível, que os doentes sintam que acontece-me algo e eu posso recorrer. Nós não dissemos qual é a definição exata do lúpus eritematoso sistémico, LES, que é o tipo mais comum. Exato. E os outros subtipos? Abre chaveta, temos o sistémico, temos o cutâneo, temos o neonatal e temos o induzido por fármacos. 70% são sistémicos, 10% neonatal, 10% induzido por fármacos e 10% cutâneo. O sistémico, como o nome diz, pode envolver qualquer órgão. Uhum. O cutâneo, portanto, existe o cutâneo, o agudo, o subagudo e o crónico. O lúpus cutâneo agudo é a tal asas de borboleta, ok? A asas de borboleta, que é um eritema malar na região malar e que pode atingir o dorso do nariz, que poupa o surco nasogeniano, uma lesão é o chamado bigode chinês. Exatamente, que é nada mais nada menos que uma lesão eritematosa, portanto avermelhada, nesta região, portanto aqui na região malar e no dorso, e difere
das outras manifestações, portanto, muitas vezes surgem cutâneas nesta zona, que não poupam este surco nasogeniano, nomeadamente a rosácea, a dermatite seborreica e também o rash heliotropo da dermatomiosite. Voltando para os tipos, temos o sistémico, temos o cutâneo, temos o neonatal, que normalmente são os anticorpos que passam também para o filho, e temos o induzido por fármacos, que existem alguns fármacos que predispõem a que isto aconteça e que assim que suspendemos o fármaco conseguimos ter a doença em remissão. Aqui nós tratamos essencialmente os 3 tipos. Dizer também que o cutâneo muitas vezes está inserido dentro do sistémico, ou seja, eu basta-me ter um lúpus cutâneo. Inicialmente já tive alguns doentes que começaram por ter algum tipo de lúpus cutâneo, nomeadamente o crónico, que é aquele mais frequente, e que ao final de algum tempo desenvolveram algumas manifestações sistémicas e aí poder ter o lúpus eritematoso sistémico. É o tal puzzle, não é, que nós temos vindo a falar e que podemos passar do lupinho ao lupão. Uhum. O que é que são as chamadas e como é que se identificam as chamadas crises ou flares? Não sei a palavra em inglês, flares. Sim, flares. A agudização da doença. As crises são manifestações quer clínicas, quer analíticas, que surgem num doente com qualquer patologia imunomediada. Neste momento estamos a falar de lúpus, portanto com lúpus, em que nós temos índices de atividade de doença e no caso do lúpus temos um que é o SLEDAI-2K, temos o BILAG. Os clínicos estão mais familiarizados com uns dependentes, estamos na América, na Europa, etc. Aqui utilizamos o SLEDAI-2K e significa exatamente aquilo que tínhamos falado há bocado, ou seja, eu consigo, mediante as manifestações, as alterações clínicas que o doente tem e as alterações analíticas, preencher um índice e esse índice vai-me dar um resultado, e esse resultado, dependendo de onde se enquadrar, eu posso dizer que o doente está em flare. Num doente com lúpus, normalmente acima de um SLEDAI-2K de 6 temos uma agudização, temos um flare e temos que tratar, porque inflamação, lesão, dano. Como é que é o dia a dia de uma pessoa com lúpus? Quais são os principais desafios? Ok, isso é uma pergunta difícil de responder, porque o objetivo é nós termos os doentes em remissão. E o dia a dia de uma pessoa com lúpus, que se estiver em remissão, é um dia a dia normal, com alguns cuidados sempre. Como é que as pessoas têm que ter esse cuidado? Têm que ter disciplina. São pessoas que, se tiverem envolvimento cutâneo, têm que meter sempre protetores solares e têm que tomar a medicação, ter regras para a medicação, ter um ritmo circadiano, ter pelo menos 7 ou 8 horas de sono, exercício físico, uma boa alimentação e depois a tal literacia toda que também é precisa. Ou seja, não é só eu compreender a minha doença e saber aquilo que eu tenho que fazer, mas que os outros também a compreendam, nomeadamente familiares, e saber que isto acontece muito nas doenças autoimunes. Eu hoje estou bem, amanhã posso não estar. Isto é uma carga de ansiedade brutal, porque sobretudo as pessoas que têm compromisso e estão nesta idade fértil, nesta atividade profissional nova e em ebulição e em progressão, e hoje comprometem-se com o dia da manhã, amanhã não sabem. Portanto, é importante que as pessoas, quer o ambiente familiar, quer as entidades empregadoras e não só, não é? Que saibam que isto pode acontecer. Compreendam isso. Que as pessoas são totalmente capazes, mas que esta fadiga é diferente do cansaço normal. Isso é outra coisa que os doentes com patologia imunomediada se queixam muito, que é da fadiga, e nomeadamente o lúpus. Se questionar, é uma fadiga que eu durmo e não consegui recuperar. É inexplicável. Ou seja, é uma fadiga que eu não fiz praticamente nada e estou cansado. Portanto, esta é a definição de fadiga, desta fadiga que não é eu corri 3 km e estou cansado, não, eu não fiz praticamente nada e estou cansado, eu dormi e não recuperei. É como passou-me um caminhão por cima. Exatamente. Infelizmente é isso. Sim. É uma sensação de abatimento, sobre o organismo. Eu creio que era bom terminarmos com uma mensagem precisamente para quem vive com quem tem lúpus. O que é que lhes gostaria de dizer? Primeiro, para os doentes que têm lúpus, uma das coisas que eu gostava de dizer é que é fundamental a tal disciplina e o serem resilientes. Okay? O dia da manhã pode ser melhor que o dia de hoje. E para as pessoas com quem vivem, é da mesma maneira que tem que haver entidades que protejam estes doentes, nomeadamente aquilo que estamos a fazer aqui, em Abrantes e em Torres Novas, ou seja, na unidade de doenças autoimunes, que também os doentes sintam que existe essa compreensão e essa proteção em casa. E portanto acho que é muita compreensão, muita paciência, porque não é fácil muitas vezes as pessoas, por exemplo, um cônjuge dizer estás sempre sentado, estás sempre cansado, estás sempre isto, e não haver essa compreensão, porque se houver a compreensão, claramente vai ser muito mais fácil
para as pessoas que têm este tipo de patologias conseguirem Viver viver melhor. Dr. André Real, muito obrigada pela sua passagem pelo Haja Saúde. Eu digo passagem porque vai voltar com certeza. Hoje tratamos do lúpus. Exato. Vamos depois falar sobre outras doenças autoimunes. Creio que uma mensagem importante é estas doenças são doenças muito sérias e levar também muito a sério as pessoas que têm estes sintomas, que são sintomas diferentes das outras doenças, são um bocadinho tudo e respeitá-las, Claro, e exato. acarinhá-las. E ajudá-las. Muito obrigada, doutor. Ok. Obrigado, eu. Nós no Haja Saúde voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.